Boa tarde, eu me chamo Gabriel Mig e o título da minha pesquisa é Detecção de padrões em dados de redes sociais, uma abordagem não supervisionada baseada em redes de palavras. Meu orientador é o professor Dr. Elbert Macau e o coautor é o professor Dr. Marcos Quiles. Então, para entender melhor o meu projeto de pesquisa, eu quero passar primeiro alguns conceitos que eu julgo relevante para compreender isso. No caso de geração natural de linguagem, seria quando o computador ele gera um texto como se ele fosse um humano. A compreensão natural de linguagem seria quando o computador pega um texto gerado por um humano e consegue compreender ele. A análise de sentimentos seria quando, a partir de um dado multimídia, a gente consegue extrair algum sentimento dele, seja positivo ou negativo. Processamento natural de linguagem seria a união da compreensão do texto com a geração do texto. Nesse slide a gente pode ver uma figura que ilustra esses conjuntos. E, tradicionalmente, nesse tipo de problema, os dados eles precisam ser previamente rotulados por um especialista. E isso demanda muito esforço, muito tempo despendido para rotular cada entrada, cada dado. E o nosso objetivo é reduzir o processo de rotulação por meio desse especialista, né? Deixar ele semi-automatizado. Um exemplo de entrada seria essa mensagem. E essa mensagem ela vai ser separada, né? Cada palavra vai ser separada e vai entrar para o algoritmo, tradicionalmente, né? E o algoritmo precisa aprender a relacionar essas entradas, essas palavras, com o rótulo associado ali. Ele precisa entender um padrão que esteja por trás disso. Então, por isso que necessita dos dados rotulados. Então, a coleta dos dados foram feitos no Twitter por meio de um algoritmo de scrapping. Foram salvos os tweets todos em CSV. Posteriormente, foram abertos no Python a partir com o auxílio da biblioteca Pandas. Os dados originais, eles, sem ser pré-processados, eles vêm com muitos ruídos. Mistura de letras maiúsculas, minúsculas, links, emojis, sinônimos, etc. Então, a gente precisou fazer um pré-processamento para ajeitar e deixar esses dados mais limpos para o nosso programa. Retirando os acentos, as pontuações, o texto deixamos todos em minúsculo. Retiramos as stop words, que são as palavras que não têm relevância para a análise, e fizemos algumas normalizações. Nesse slide a gente consegue ver o resultado do nosso pré-processamento. No caso, Jair Bolsonaro e Bolsonaro foram normalizados apenas para Jair _ Bolsonaro, e Covid-19 e coronavírus foram normalizados apenas para Covid. Também foi retirado os links, ali o HTTPS sumiu completamente, bem como as hashtags. O computador em si, ele não entende o dado textual, então a gente precisa transformar esse dado textual numa estrutura que o computador consiga tirar alguma informação, que ele consiga compreender. Então a gente usa os conceitos de grafo para montar uma cadeia de palavras, e a imagem ali ela ilustra como seria esse grafo, né? De A até E seriam os vértices, que seriam referentes, cada vértice é referente a uma palavra, e tem as conexões, essas arestas, esse vértice seriam as conexões entre as palavras. Então, na seguinte frase: bom dia, senhor, hoje é um ótimo dia para pescar. A montagem desse grafo seria o seguinte: a gente pega bom, liga com dia, dia liga com senhor, senhor com hoje, e assim a gente vai até terminar essa frase. Então, a geração a gente fez da seguinte forma, né? Teve 3 etapas. A gente percorre primeiro todos os tweets para gerar nosso vocabulário. Depois a gente inicializa a matriz de adjacência quadrada com as dimensões do nosso vocabulário. Depois percorre novamente todos os tweets do nosso dataset, agora fazendo as conexões entre as palavras. Depois que esse grafo é montado, está tudo populado, a gente consegue retirar de informação dele o contexto das palavras, por meio da alta conexão entre elas, e algumas palavras estão altamente conectadas entre si em determinados grupos. Esses grupos a gente dá o nome de comunidades, e as comunidades têm uma forte tendência a estarem relacionadas a um determinado assunto ou sentimento. Então, alguns resultados que a gente retirou no nosso grafo foi a quantidade de vértices, o grau médio, a quantidade de arestas, a quantidade de comunidades e a quantidade de comunidades com apenas um vértice. Essa aqui seria a tabela de pertinência de tweets à comunidade, que é gerado a partir da detecção de comunidades do nosso algoritmo. Então, nas colunas a gente tem cada comunidade 0, 1, 2 e assim por diante. Nas linhas a gente tem os tweets 0, 1, 2 e assim por diante. Então aqui eu destaco o tweet 4 na coluna 3, com a pertinência de 42% para a comunidade 3. E o nosso algoritmo então funcionaria da seguinte forma: o nosso especialista ele vai rotular apenas as comunidades, por exemplo, deu um rótulo ali para a comunidade 3, por exemplo, de esportes, digamos. Então, todos os tweets que têm uma alta pertinência a essa comunidade, eles vão ganhar também esse rótulo de esportes. Ou seja, é um processo semi-automatizado, né? Ele rotula algumas comunidades e todo o dataset vai ser rotulado automaticamente depois disso. Daqui temos alguns resultados visuais, né? O especialista ele teria basicamente essa imagem, né, que seria a word cloud para ele, sendo apresentada para ele. E aqui eu atuei como especialista no caso. Eu vi que em destaque tinha muito Covid, morte e pandemia. Eu associei o rótulo para essa comunidade de mortes por Covid na pandemia. E à esquerda, à direita, a gente pode ver a comunidade, né, os tweets mais representativos dessa comunidade. A gente pode ver que de fato estão falando sobre esse assunto. Aqui o segundo resultado que eu quero trazer
o que eu rotulei como política relacionada ao Covid, que eu vi um destaque muito grande para STF, governadores, prefeitos de estado, e também dinheiro. Eu fui analisar os tweets mais pertinentes, mais pertencentes daquela comunidade, e de fato é sobre isso que eles estão falando. E o último resultado que eu quero trazer é esse aqui que eu analisei: gafanhoto, praga, nuvem, que provavelmente está associada a nuvem de gafanhoto, né, algo assim, terremoto, Egito, e daí eu associei essa comunidade a desastres naturais, pragas. Se tu for analisar com calma ali os tweets referentes a essa comunidade, de fato eles estão falando sobre isso. Então, eu gostaria de prestar agradecimentos à CNPq, que está financiando esse projeto, à Unifesp, por disponibilizar toda a estrutura, inclusive um cluster para a gente poder rodar os algoritmos, e também os professores que foram construindo minha formação até aqui, os pilares que serviram para construir esse projeto aqui, e os que estão atualmente me ajudando nesse projeto. Então, aqui tem algumas referências, e sem mais delongas, eu gostaria de agradecer pelo tempo cedido, e obrigado pela sua atenção.